Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula de número 55 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o verbo de ligação, o que é um verbo de ligação, e o predicativo do sujeito, que são assuntos que caminham sempre de mãos dadas. E o objetivo para a nossa aula é reconhecer a função dos verbos de ligação, para que é que eles servem, e compreender o que é o predicativo do sujeito. Tá? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem o caderno de vocês, deixem aberto lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para vocês anotarem durante a aula, né, o que é um verbo de ligação, o que é o predicativo do sujeito, qual é a função desses dois termos da oração, tá certo? Então, nós vamos iniciar, né, definindo o que é um verbo de ligação, fazendo a leitura de um poema do autor Carlos Queiroz Teles. Tá? Então, o poema diz assim: a juventude é um sonho, a juventude é um grilo, a juventude é uma paixão. A poesia é um sonho, a poesia é um grilo, a poesia é uma paixão. Juventude é poesia. E aí, o que vocês acham? Concordam com essas informações? A juventude é um sonho e é um grilo ao mesmo tempo? Por quê? É uma paixão? Por quê? E a poesia? Pode ser um sonho, pode ser um grilo, uma paixão? Juventude é poesia? Olhem quantos questionamentos para a gente pensar, né? Então, baseado neste poema, nós vamos compreender o que é um verbo de ligação. Vamos lá, então. Então, observem que esse poema ele é composto por 3 estrofes. Olhem só. Primeira estrofe com 3 versos. Segunda estrofe também com 3 versos. E a terceira estrofe que contém um verso só. Cada uma dessas estrofes contém um assunto, fala de um determinado tema. Vamos achar os temas, o assunto de cada estrofe, né? Então, aqui na primeira estrofe, vocês percebam que ele falou apenas da juventude. Ele disse que a juventude era um sonho, que era um grilo e uma paixão. Depois, o poeta fez o contrário. Ele já disse que a poesia, né, era um sonho, um grilo, uma paixão. E depois, na terceira estrofe, ele afirma que a juventude é poesia. Então, cada uma das estrofes contém um tema, um assunto, ok? Uma curiosidade, pessoal. Vocês conseguem compreender que este poema ele é escrito com apenas um verbo? Vamos ver se vocês conseguem achar o verbo desse poema. É sempre o mesmo verbo. Qual é o verbo que está compondo este poema? O verbo é, olhem só, um único verbo. É um sonho, é um grilo, é uma paixão. E aqui ele repete o mesmo verbo e o mesmo verbo. Não tem outro verbo no poema. Um poema inteirinho escrito com apenas um verbo. Muito interessante, né? E esse único verbo ele é derivado do verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. E para que serve este verbo no poema? Ele serve para representar o modo de ser da juventude e o modo de ser da poesia, né? Quando ele diz que a juventude é um grilo, ele diz o jeito que é a juventude. Que a juventude é uma paixão, mesma coisa. E com a poesia ele faz as mesmas afirmações. Então, este verbo ele está tendo a função de mostrar para nós o modo de ser da juventude e o modo de ser da poesia. Pois bem, o que é um verbo de ligação? E agora vocês podem anotar no caderno de vocês. O verbo de ligação é aquele verbo que serve para indicar o modo de ser, o estado, ou as mudanças de estado na oração. Então, esses são os verbos de ligação. Eles ligam o sujeito a uma característica.
Porque quando eu pego um verbo que serve para indicar o modo de ser, o estado ou a mudança de estado de alguém ou de algo, eu estou indicando uma característica de alguém ou de algo. Então, o que é um verbo de ligação? É aquele verbo que liga o sujeito a uma característica, ok? Olhem um exemplo aqui. A juventude é um sonho. Esse verbo está ligando o sujeito juventude à sua característica, um sonho, ser um sonho, né? Mesma coisa com as demais orações, né? O que aconteceu quando o poeta disse: a juventude é um grilo? O verbo está unindo o sujeito juventude à característica que ele atribuiu a essa juventude de ser um grilo. Mesma coisa com a frase: a juventude é uma paixão, e mesma coisa com a oração: a poesia é um sonho. Então, o verbo está ligando o sujeito à sua característica, tá certo? Os principais verbos de ligação são, e aqui a prof colocou principais, tá? Porque não tem como a gente listar todos. Aqui vocês podem anotar lá no caderninho, tá bom? Então, quais são os verbos principais que eu vou classificar como de ligação? O verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e andar, tá? Vamos ver alguns exemplos. Paulo andava muito sonhador nos últimos dias. Vejam que o andava está com a função de indicar nesta oração uma característica para Paulo. Ele estava muito sonhador nesse dia, ele andava muito sonhador, tá certo? Essa viagem parece um sonho. Parecer um sonho é uma característica da viagem. Os jovens são sonhadores? São sonhadores, é uma característica dos jovens. Então percebam que esses verbos aqui, andava, parece, são verbos que estão ligando os sujeitos, Paulo, viagem e jovens, a uma característica. Portanto, são verbos de ligação. Eles não estão indicando ações realizadas por um sujeito. Eles estão indicando características, ok? Adiante. Classificar um verbo como de ligação ou de ação depende de um contexto. Vejam um exemplo que a prof trouxe. Luana estava na festa e percebi que ela estava realmente animada. Os dois verbos são iguais, estava e estava, mas apenas um é verbo de ligação. Vamos analisar, né? Logo no início da oração, nós percebemos que o verbo estava, ele representa uma ação que Luana fez. Luana estava na festa. É uma ação que Luana realizou, estar na festa. Imagine que vocês sejam Luana e vocês estão na festa. Vocês estão realizando uma ação, ok? Então, não é verbo de ligação. O primeiro estava. Agora o segundo. Observem a diferença de sentido do segundo. E percebi que ela estava bastante animada. Quando eu digo que Luana estava animada, representa um modo de ser de Luana. Não é uma ação que ela realiza, é um modo de ser. Então, neste caso, é um verbo de ligação. O que eu quero que vocês compreendam com isso? Quando a prof colocou aqui para vocês que estes verbos são os principais verbos de ligação, nem sempre eles vão ser classificados como de ligação, apenas se eles forem indicadores de estado, modo de ser ou mudança de estado, tá certo? Muito bem. Vejam mais um exemplo. Como o mesmo verbo pode ser de ligação ou de ação. Olhem só. Você anda muito preguiçoso. É um verbo de ligação. Por quê? Se eu digo assim, você anda preguiçoso, é um modo de ser de você.
Estou falando um estado que você se encontra preguiçoso, né? Agora, se eu digo assim, vamos andar um pouco no parque, não é mais um verbo de ligação. Porque andar, na segunda oração, está representando uma ação que nós vamos fazer. Perceberam a diferença? Então, aqui com o verbo andar é a mesma coisa, tá certo? Uma vez ele pode ser de ligação, se representar estado, modo de ser, ou mudança de estado, ou ele pode ser uma ação, né? O que é uma ação? Algo que eu posso fazer ou alguém está fazendo, ok? Muito bem. E o que é o predicativo do sujeito? Lembram que eu falei para vocês que o verbo de ligação anda de mãos dadas com o predicativo do sujeito? É exatamente isso, né? Porque o predicativo do sujeito é o elemento que liga o sujeito ao verbo de ligação. Ele tem a função de indicar essa característica, essa qualidade, esse modo de ser do sujeito. Então, na oração, os visitantes pareciam estrangeiros. Como é que eu vou dividir isso? Pareciam é o verbo de ligação, porque está ligando o sujeito, os visitantes, a uma característica. E o que será o predicativo do sujeito? Esse trecho da oração que está indicando a característica, o modo de ser dos visitantes. Eles eram estrangeiros. Então, ó, quando a prof diz que ele anda de mãos ligadas, né? De mãos dadas, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Porque ele está logo atrás do verbo de ligação, esse predicativo do sujeito, né? Vamos ver mais alguns exemplos. Minha mãe estava muito contente. O verbo estava está indicando um modo de ser da minha mãe. Portanto, é um verbo de ligação. O trecho muito contente é o nosso predicativo do sujeito, junto com o verbo, é claro, né? Porque ele está ligando o verbo a uma característica atribuída ao sujeito, ok? Outro exemplo, os automóveis pareciam velhos. Pareciam é um verbo de ligação porque está indicando uma característica para os automóveis, pareciam velhos. Então, o predicativo do sujeito é esse trecho que está indicando uma característica para o sujeito. E é o verbo de ligação que vai ligar o sujeito ao trechinho que vai indicar a característica, ok? Lembrem-se, o verbo de ligação, ele não é ação. O verbo de ação é aquilo que indica algo que eu estou fazendo. Como foi o caso do andar aqui, ó. Vamos andar um pouco no parque. É uma ação que eu vou fazer, ou eu esteja fazendo. Agora, você anda muito preguiçoso? Não é de andar e caminhar. Perceberam a diferença? Indica uma característica. Então, aqui é verbo de ligação e aqui é verbo de ação, ok? No verbo de ação eu não tenho predicativo do sujeito, só com verbo de ligação, tá certo? Que olha só. Quem não anotou pode anotar, né? O que é o predicativo do sujeito? É o elemento, a parte da frase que liga ao sujeito através do verbo de ligação, indicando uma característica, ok? Mais alguns exemplos. Meu caderno é este. O verbo é um verbo de ligação. E este é uma característica que eu estou dando, né? É esse o meu caderno, não é teu, não é nosso. Outro exemplo. Eu estou feliz. Estou é derivado do verbo estar. Lembrando, né? Aquela listinha que a prof deu para vocês dos principais verbos de ligação. Os verbos estão no infinitivo. Ó, vamos olhar de novo? Os verbos estão no infinitivo porque todos terminam em ar, né? Não tem nenhum terminado em ir, porque não temos verbo de ligação terminado em ir. Lá as conjugações. Mas nas frases eles estão conjugados, né? Por exemplo, andava é do verbo andar. Parecer, parece é do verbo parecer. São é do verbo ser. Então, aqui eles estão no infinitivo.
Não quer dizer que eles vão aparecer sempre no infinitivo lá nas orações, tá certo? Então, voltando lá no exemplo que nós estávamos. Eu estou feliz. Então, esse estou é derivado lá do verbo estar, né? E estou feliz, ele está servindo este verbo estou para indicar uma característica para o sujeito eu, modo de ser, né, desse sujeito que é eu. Vamos revisar então tudo que nós vimos até aqui, o que é o verbo de ligação e o que é o predicativo do sujeito. Então, o que é o verbo de ligação mesmo? É aquele verbo que tem a função, ele serve para quê, né? Para ligar o sujeito com as características que eu atribuo a esse sujeito. Quando eu faço essa combinação de palavras na oração, essas características vão indicar o que do sujeito? Um modo de ser, um estado, que é um jeito, ou uma mudança de estado, né? E o que é o predicativo do sujeito? É o trecho da frase que tem a função de dar ao sujeito essa qualidade, ou essa característica, né? E isso é feito através da ligação entre o sujeito e o verbo, que vai se chamar de ligação, justo por esse motivo, né? Para ele ligar o sujeito a essa característica, que vai ser o predicativo do sujeito. Bem tranquilo, né? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Fica sempre a lembrança, né, para vocês fazerem um exercício sobre o tema e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.